Olá, no Papo com o Editor, o broadcast político conversa com o deputado Elmar Nascimento, que é indicado para presidir a comissão mista do orçamento que vai ser instalada na próxima terça-feira pelo Congresso. Para nos acompanhar, a repórter Camila Turtelli. Muito bem-vinda, Camila, e muito bem-vindo e muito obrigado, deputado Elmar, por aceitar esse convite do broadcast político. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, espero ser útil. Deputado, o senhor já comentou aí sobre a possibilidade ontem, né, para a repórter Adriana Fernandes, da ressurreição do Renda Brasil, que foi terminada pelo presidente Bolsonaro e vai voltar a pedido dele para o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, para o orçamento de 2021. Como abrir espaço em uma peça tão enxuta, deputado, que deve ser de 2021, para esse programa e para outros programas sociais? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que cada qual. O Executivo tem as suas atribuições e o Legislativo as suas. Quando a gente aprovou a proposta de emenda constitucional que previu o orçamento impositivo, a gente avocou a responsabilidade sobre a peça que vai sair aprovada pelo Congresso, para sanção, o veto de parte ou não do presidente da República. Mas a iniciativa da LOA, da PELOA, é do Executivo. Então, acho que a gente já busca há muito tempo um projeto que você pode dar o nome de Renda Brasil, mas um projeto de redistribuição de renda, seja o nome que for. Tem todo o direito o governo de colocar o nome no programa que ele está lançando, mas o governo é que vai ter que dizer a fonte do recurso para isso. Não dá para a gente, a partir do Congresso, nós podemos aperfeiçoar, modificar, não concordar e tentar mudar, mas eu acho que o Executivo vai ter que assumir o protagonismo de indicar qual é a fonte, porque é muito fácil a gente dizer que quer dar um projeto de renda mínima de R$300 ou 600. Eu gostaria de dar 1.000. Acho que ninguém consegue sobreviver com R$1.000, mas tem que dizer aonde é que vai ser a fonte. E aqui a gente aperfeiçoa. Não dá para substituir o Executivo nessa questão, que ele tem que ser absolutamente protagonista. Mas é importante que essa discussão seja feita, até para a questão de segurança jurídica, para os investidores, para mostrar que a gente vai ter responsabilidade com o orçamento de 2021, prever todos os programas que serão realizados no ano de 2021, indicando quais são as fontes de receita. Deputado, você falou ainda nessa questão, o senhor falou do executivo mandar, né? O presidente Bolsonaro, ele não pode estar querendo, como já fez em outras ocasiões, passar essa demanda, já que uma ampliação de receita com esses programas sociais necessita de um corte de despesas, passar toda essa demanda para o legislativo resolver e ter toda essa. de ficar com os bônus e passar o ônus para o legislativo? Olha, ainda que o governo já tenha encaminhado o projeto de lei, ele pode a qualquer momento se manifestar, apontando aonde é que gostaria que fosse efetivado esses cortes. Não dá para a gente prever uma receita extra que não vai existir, ao contrário. Qual é o grande desafio dessa lei orçamentária de 2021? Eu estou partindo do pressuposto de que não teremos um novo orçamento de guerra e que nós manteremos a execução orçamentária de uma lei que agora é impositiva. Essa impositividade da lei faz com que a receita não se cumprindo, quando se for fazer a avaliação do primeiro trimestre, o contingenciamento, eu acho, não precisa ser nenhum profeta para prever, será o maior da história. A frustração da receita vai impor um contingenciamento grande. Qual é a diferença com o orçamento impositivo? Que esse contingenciamento se dará de forma linear. Portanto, seja da parte de investimento em cada um dos ministérios, seja um projeto novo como o Renda Brasil, tudo que a gente prevê agora tem que estar mais ou menos ciente de que haverá um brutal contingenciamento no primeiro trimestre por força da lei de responsabilidade fiscal. Então, se o governo se omitir de indicar a fonte de receita de um programa que ainda não existe, fica mais difícil ainda da gente poder trabalhar. Porque senão a gente vai só jogar para frente um problema que nós sabemos que vamos enfrentar no primeiro trimestre, quando for verificar o cumprimento das metas fiscais. O governo vai ter que contingenciar e aí, de forma linear, atrasando, podendo criar um problema inteiro para o orçamento. E aí vai vir um PLN atrás do outro para poder justificar. Esse vai ser um grande desafio para, em curto espaço de tempo, a gente tentar resolver.
Deputado, apesar do senhor dizer que o governo que tem que indicar, o senhor tem alguma sugestão da onde pode vir essa fonte orçamentária para sustentar esse programa? Por exemplo, a redução de beneficiários seria algo possível e o Congresso estaria disposto a lidar com uma questão como essa, como o corte de benefícios tributários, por exemplo? Olha, o Congresso vai ter que lidar com vários tipos de discussões. Nós temos um momento de pós-guerra, eu digo assim, pós-guerra, pós-orçamento de guerra. E isso vai nos impor sacrifícios muito grandes, de cortes, de despesas, de subvenções, todo tipo de coisa. E isso tem que ser feito com bastante transparência e diálogo com a sociedade, para que a sociedade perceba que, ao lidar com a peça do orçamento, nós estamos tendo o cuidado de impor sacrifício de forma proporcional a todos. Não vou exigir nenhum tipo de sacrifício para os paupérrimos, nem aos pobres. Quem tem que dividir a conta são aqueles que podem pagar. E quem pode pagar mais, paga mais. É dessa forma que a gente tem que fazer uma redistribuição. Isso vai estar mais ou menos linkado com o processo de reforma tributária que nós estamos construindo. Se as pessoas começarem a perceber, a sociedade perceber que é uma reforma séria, que está linkada com um orçamento sério, com base no que a gente imagina que deva ser executado no ano que vem, a receita que deva surgir, todo mundo vai estar disposto a dar sua cota de sacrifício. Agora, se tiver alguns que estejam sendo privilegiados em detrimento de outros, tiver corporações, tiver classe, tiver determinadas atividades econômicas sendo privilegiadas em detrimento de outros, nós teremos dificuldade. Então, esse espírito de transparência e de colaboração de todos, nós temos que implantar e ter a coragem de fazer. Então, esse orçamento pós-guerra aí, a gente tem aí mais de 93% das despesas previstas, né, em média, são obrigatórias pela Constituição, investimento em saúde, em educação, gasto com o pessoal. O ministro Paulo Guedes defende a desvinculação, tem um projeto, uma PEC que tramita. O que não seria necessário de ser vinculado e ser obrigatório na avaliação do senhor no orçamento? Olha, é muito curto tempo para que a gente vote o orçamento já dentro da perspectiva de ter concluído uma votação de uma proposta, mas que é necessária. Veja bem, o grande desafio quando se faz qualquer lei, qualquer proposta de emenda constitucional dessa amplitude, é a gente ter a noção de que nós vivemos num país com dimensões continentais, que a realidade da Amazônia é absolutamente diferente da realidade de São Paulo. O que, por exemplo, o Estado de São Paulo suporta pagar para servidor é totalmente diferente de um governo do Norte, de um governo do Nordeste. E quando a gente estabelece pisos, estabelece plano de cálculo do salário de forma homogênea, termina levando dificuldades para subentes federativos e para a própria União. Então, propõe a população no sentido de poder adequar mais à realidade brasileira, não prejudicando determinadas categorias de servidores, por exemplo, em estados que suportam que essas coisas avancem, mas também tendo a noção de que nós não podemos mais apertar o torniquete em alguns estados que têm dificuldades. Então, deputado, eu queria entrar numa discussão que está sendo bastante falada, que é a questão do teto de gastos, que é algo que vem sendo fortemente defendido da economia Paulo Guedes. Como lidar com o orçamento, com esse teto, sendo que qualquer imprevisto, não foi qualquer imprevisto, né, que a gente teve esse ano, foi um baita do imprevisto, mas qualquer coisa com um orçamento tão apertado pode estourar esse teto. O senhor acha que vai dar para manter? Olha, não vai dar para manter, tem que manter. Nós temos a sorte de ter um ambiente de que temos um Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, amplamente reformista. E, ao mesmo tempo, ter nos presidentes das duas casas duas pessoas absolutamente equilibradas, sendo que
o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, muito afeta esses temas econômicos. Ele é muito estudioso, conhece muito. E eu acho que o último pressuposto que tem segurado a economia do país, do ponto de vista da segurança para os investidores, que é importantíssimo nesse pós-pandemia, é a questão do teto dos gastos. Acho até que algumas modificações haverão que ter que ser feitas mais na frente, mas se nesse instante a gente modificar qualquer coisa, seria uma sinalização muito ruim. O investidor, imagina um investidor que terá todos os países aí oferecendo segurança jurídica, oportunidades de investimento, vai optar por fazer um investimento num país que larga de mão aquilo que é a principal âncora da economia nesse momento, que é o teto de gasto. Que se foi necessário quando nós votamos ele, hoje ele se faz ainda muito mais necessário. É fazer algumas adequações no decorrer do ano que vem. Acho que o Executivo vai ter que ter a coragem de assumir isso e fazer, e a gente discutir com muita transparência, mas nesse momento, modificar qualquer coisa do teto de gastos vai passar uma sinalização muito ruim para o mercado, para os investidores, e no final das contas, quem vai pagar a conta é o Brasil. Não dá para a gente transigir com isso. Deputado, você falou em recado ruim para o mercado. O ministro Paulo Guedes vem perdendo força, ele é um dos pilares desse governo, sempre foi o pilar econômico do governo, desde quando o presidente Bolsonaro era candidato a presidente da República. Ele vem perdendo força, vem sendo desautorizado publicamente pelo presidente, além de ter uma relação conturbada, para não dizer rompida, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Qual pode ser a consequência e qual o recado para o mercado que isso passe, e também qual a consequência disso para o orçamento, né, para a discussão do orçamento? Olha, de discussão nenhuma, a gente não pode misturar as coisas. O presidente da Câmara tem a noção exata das suas atribuições, da sua responsabilidade e do compromisso com o país. E eu espero que o ministro da Economia tenha. Afinal de contas, um tem mandato, o outro não tem. Um pode sair, o outro não. Eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de decepção com o desempenho do ministro Paulo Guedes. Ninguém nunca na história recente do país teve tantos poderes, foi te dado tanta carta branca para gerir a economia. Se fundiu, ao mesmo tempo, o Ministério do Planejamento com o Ministério da Fazenda, transformando não só em mais o Ministério de Indústria e Comércio, o que gerou até eu não sei se foi uma coisa tão positiva naquela afã de reduzir a quantidade de ministérios, porque se de um lado o setor produtivo com relação ao agronegócio teve na ministra Tereza uma pessoa que discutiu as necessidades, as prioridades do setor, na indústria se perdeu essa interlocução, porque o Ministério da Economia assumiu tudo. E aí eu devolvo até a pergunta a vocês. Ao longo desses quase 2 anos de mandato do presidente Bolsonaro, que ele deve estar absolutamente angustiado, o que é que efetivamente veio oriundo do Ministério que foi tão prometido, que diga que de reformas estruturais necessárias? Chegou uma reforma administrativa tímida agora. A reforma da Previdência foi uma reforma que o Congresso Nacional fez. A reforma tributária, o Ministério se ausentou, mandou um pedaço depois de muito pressionado pelo Congresso Nacional, que assumiu o protagonismo. Então, devo dizer a vocês que o ministro Paulo Guedes me decepcionou do ponto de vista de ter assumido para si um protagonismo que ele teve todas as condições dadas pelo presidente. E eu acho que o presidente deve estar angustiado com isso, porque a própria Ministério bater a cabeça. Quando você leva algum tipo de proposta ao presidente, e ele que tem a última palavra, o presidente Bolsonaro tem sempre deixado muito claro isso, se manifesta diariamente, a Ministério vem trazer ao público ainda uma proposta que já foi rechaçada pelo chefe maior da nação, o presidente da República, que tem a última palavra. E isso cria esse juízo da própria equipe econômica. Acho que a gente precisa afinar isso, os interesses do país têm que ficar acima de tudo, não pode o ministro da Fazenda, nem nenhum outro ministro qualquer, interpor qualquer obstáculo para que os seus auxiliares mantenham um diálogo efetivo com o Congresso Nacional, sobretudo com o presidente de uma das casas. Esse diálogo é necessário e salutar para o país. A gente tem que aumentar e intensificar.
Isso está hoje restrito à intermediação do ministro Ramos, que é um ministro que tem uma relação muito próxima com o Congresso, mas eu achava que o ministro da Economia precisava ter mais humildade, mais protagonismo, e já passou da hora de oferecer propostas mais concretas na direção da modernização do Estado brasileiro. Deputado, além do orçamento nesse ano, nesse finzinho de ano, a gente ainda tem duas reformas que são pontos fundamentais para a retomada da economia, que é a reforma tributária. Poucos meses do ano e um ano eleitoral, com o Congresso já meio esvaziado, já ficou meio esvaziado essas últimas semanas pelas convenções. Daqui para frente começa a campanha, então deve ficar também nesse patamar aí. Existe chance de alguma dessas duas ter ainda um avanço significativo esse ano? Olha, eu acho que a gente precisa debater a exaustão, aproveitar esse período de 2 meses até o dia da eleição, do primeiro turno, pelo menos, que quando estão envolvidos todos os parlamentares, que a gente debata a exaustão dentro das comissões, escolher parlamentares experientes e que tenham a condição de ter um tempo a se dedicar a isso, debater a exaustão para que, na retomada do primeiro para o segundo turno, a gente possa fazer já um debate presencial e, logo após o segundo turno, levar a votação. É um calendário apertado, é um desafio muito grande, tem a determinação do presidente Rodrigo Maia e do presidente Davi para que a gente leve a efeito essas votações. É difícil prever que se consiga, o calendário eleitoral às vezes atrapalha muito, eu te diria que num cenário normal seria muito difícil, mas aproveitar esses avanços da tecnologia e de maneira virtual aí levarem à exaustão. As propostas são conhecidas, tem notadamente nessa reforma tributária já vem sendo discutida há muito tempo, um parlamentar relatando muito experiente, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e vamos torcer que avance, porque vai chegar ao ponto que é uma matéria que nós não vamos ter consenso de 90% dela, vamos ter que chegar efetivamente levar a voto. Então é debater a exaustão, criar o consenso que puder em torno do relatório do deputado Aguinaldo e aí depois levar a votação. A reforma administrativa, eu acho que foi um pouco tímida, no sentido de que, para o futuro, se estabelece alguns acertos, alguns ajustes que são necessários e precisam ser feitos. Ela sinaliza bem para isso, mas tem algumas coisas que precisam ser votadas em relação ao presente, por exemplo, a do extrateto, não trata esse tipo de coisa, que vai ao encontro do que eu vinha falando no início. Notadamente nessa categoria de servidores. Não dá para você dialogar com a sociedade sobre sacrifício de quem quer que seja, quando se preservar privilégios para alguns poucos. Os privilégios vão ter que acabar. Todo mundo vai ter que ter consciência disso. Não dá para alguém estar ganhando mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal no serviço público. Quem fez a opção pelo serviço público não fez a opção pela riqueza. Quem ganhar o teto salarial do ministro Supremo está ganhando muito bem. E essa é uma coisa que precisa ser enfrentada. As corporações são muito fortes, é um ambiente sempre muito difícil de ser encarado, mas se já foi necessário, hoje ele é muito mais. E repito, depende muito da gente mostrar para a sociedade que nós não estamos mantendo o privilégio de ninguém, porque senão vai ficar difícil a gente exigir sacrifício, sobretudo da classe média. Deputado, só para encerrar, a gente tem uma última pergunta, o nosso tempo está esgotando. O senhor já foi líder do Democratas, né, um partido que é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu queria saber como é que o senhor avalia o cenário de sucessão dele na Câmara e também essa possibilidade dele ser reeleito, se o senhor é favorável. Olha, eu deixo isso sob a avaliação do presidente Rodrigo Maia. É claro que eu tenho uma posição absolutamente muito clara de que sempre a oxigenação é uma coisa importante na democracia, mas nós vivemos um momento muito difícil. Ele já falou claramente que não seria candidato, só que se houvesse uma espécie de convocação de todos os partidos, de centro, de direita, de esquerda, para que ele continuasse. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a
possibilidade ou não de haver reeleição. Logo depois disso, ele vai ter que fazer uma avaliação interna com as condições postas assim da possibilidade, se ele vai querer ou não. Só para ultrapassado isso é que eu acho que esse assunto vai startar. Isso acredito que só deve ocorrer depois do segundo turno das eleições municipais, porque todas as atenções estão voltadas para as eleições municipais. E aí quem tiver a capacidade de construir um ambiente, de compor maioria na Câmara dos Deputados para poder fazer uma espécie de concertação, como o Rodrigo fez, é que vai poder encabeçar esse projeto. Legal. Deputado, Eumar Nascimento, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui, agradecer a Camila Turtelli, minha companheira de entrevista, agradecer o Bruno Nogueirão, que está fazendo a ponte entre a gente aqui, e agradecer você que está acompanhando aqui mais um Papo com o Editor. Até a próxima semana aqui no Broadcast Político.